como é que a Frota Estelar ela é treinada para primeiros contatos, né? Mas esse primeiro contato foi muito inusitado, né? Vocês acham que o Sisko, por exemplo, ele atuou bem? Porque o Sisko, eu percebo que no início do episódio ele nem vai, ele manda o O'Brien. E eu entendo pelo contexto, né? Que o Tosk tinha sentido confiança no O'Brien, ele mandou o O'Brien. Mas depois eu comecei a achar meio estranho que ele só vai encontrar o Tosk quando o Tosk está preso. O que vocês pensam sobre essa atuação do Sisko? Começando agora pelo Kleber, vamos inverter a ordem. Eu pensei nisso mais na lógica que aparece imediatamente no episódio, que é de deixar ele à vontade com o O'Brien, né? Quem ele sentiu confiança inicialmente. Não me parece assim nada proposital de não querer encontrar. Agora, realmente é meio curioso, estranho, né? O primeiro contato, né, com uma espécie do outro quadrante é meio estranho mesmo, mas a impressão que eu tive inicialmente era essa, né? Apesar de que o O'Brien passeou com ele, né, pelo promenade, ele teve contato com muita gente, né? É estranho realmente. Silvio, e aí o Sisko não é um capitão, comandante ainda curioso? Pô, você colocou uma pulga na minha orelha, porque eu não reparei nisso quando eu assisti. Eu não tinha parado para pensar nisso não, mas é verdade. Ele como oficial, como um oficial dentro da federação, não deveria ser ele o principal interessado em compreender a cultura do Tosk? Por que ele não? É verdade, eu não... Caramba! Nossa, agora eu tô pensando um monte de coisa aqui na minha cabeça aqui. Tô pensando na base ideológica do Sisko, porque o Picard, ele é arqueólogo. Então o Picard, ele tem toda uma preocupação em compreender e respeitar as culturas alheias, porque ele tem, na sua origem intelectual, a arqueologia, né? Mas o Sisko não tem isso. O Sisko não é um cientista nato, né? Mas o Sisko poderia ir lá oferecer uma jambalaya para ele. Poderia oferecer uma jambalaya. Essa é uma iguaria, você precisa provar essa iguaria aqui do quadrante alfa. O Sisko coleciona, chamar né? para jogar beisebol. Isso aí foi um furo, deve ter sido uma elaboração, um furo de roteiro. Porque o Sisko, ele coleciona máscaras antigas. Ele não é arqueólogo, mas ele tem interesse por culturas diversas. É culto. Então, por que ele ignorou a cultura dos Tosks nesse sentido, né? Ele ignorou porque o roteiro precisava que ele ignorasse. Né? É o que vai na minha cabeça. Realmente, eu não tinha pensado, eu não tinha reparado nisso quando eu assisti. Realmente, você tem razão. Né, a gente pode argumentar que a base intelectual do Sisko e a sua disciplina militar, estrategicamente, ele entendeu que o O'Brien seria mais útil do que a presença dele ali, né? Mas eu acho que nada justifica. Ele ignora porque o roteiro precisa que ele ignore, porque é a história do O'Brien. Eu acho que ele precisava olhar nos olhos, não acha, Valéria? Olhar nos olhos do Tosk e ver se ele representava uma ameaça. Eu acho que o Kirk nunca deixaria passar. Seria ele, né? Ele iria. Mas só se fosse uma tosca. Ou sobretudo se fosse. Né? Mas eu acho que ele nunca deixaria passar. É o primeiro, gente. Primeira espécie que está atravessando aquilo, né? aquele buraco de minhoca e chega lá e não é recebido. Acho que aí eu concordo com o Silvio. Ele não foi curioso, ele não se colocou como um representante da frota mesmo, porque o episódio é do O'Brien. Aí foi por uma questão de roteiro, né? Mas é muito estranho, pensando assim, nunca não tinha pensado nisso não, tá? Você também me colocou a pulga atrás da orelha, né? Mas é muito esquisito. O primeiro ser que aparece do outro lado e o comandante não chega nem lá para dar uma olhadinha nele, Esquisito. Já delega.
Eu acho que faz sentido a questão dele mandar o O'Brien inicialmente, mas tá, o O'Brien conversou com o cara, volta e ele vai, né? E ele vai, inicialmente, né? Ele visita só quando o Tosk já tentou roubar as armas da estação. Não. Isso ele já poderia ter identificado numa conversa com o Tosk. Uma coisa, eu não tinha pensado, muito porque daí ele mandou justamente o O'Brien, que é um cara camaradão, já ficou amigo do cara ali, já levou pro Quark, né? Já esqueceu de investigar. Então. Comeu umas jambalaya com ele. Foi lá pro Quark. Então, realmente tem um furinho assim no roteiro. Eu acho que poderia ter tido uma ceninha, menor que fosse, né? Pra ele ir lá, assim, dar uma conferida em loco, né? Quem era aquela figura, né? Olhar a nave do cara e tal, né? Enfim, né, são coisinhas que às vezes passam, sim, mas na minha visão também nem compromete, né, nada do episódio que é maravilhoso.